consegue colocar agora, ver se ele estabeleceu. Agora tá gravando. Valeu, viu? Pela lembrança. Quando for assim, vocês vão me dando uma dica. Senão, depois, na hora que vai postar, você fala, gente, é mesmo. Ficou sem gravar. Aconteceu isso de com o F3, eu empolguei também, esqueci. Mas aí, o que acontece? Ela era muito dura, muito rígida, e as pessoas não perguntavam. Embora com as dúvidas. Aí, o que acontece? Eu era Caxias, de primeira carteirinha, sentava lá na frente, porque com óculos, fundo de garrafa, não enxergava lá no fundo. Tampinha toda vida, muito pequena, em estatura. E eu prestava muita atenção na aula dela. E eu perguntava, eu não levava dúvida, não. Mesmo correndo o risco dela dar uma cortada, me criticar, eu arriscava a pergunta. Então, meus colegas começaram a me procurar e falar comigo assim, você tem facilidade com ela e tal, você podia ensinar pra gente. Eu ensinava, beleza. Explicava, tirava dúvida, chegava um pouquinho mais cedo e tirava dúvida deles. Mas mesmo assim, o que aconteceu que foi determinante? A primeira prova dela valia 20 pontos. E ela foi entregar a prova, gente. Imagina 46 alunos, todo mundo esperando a prova, que era literalmente a matéria que mais reprovava na minha época, de faculdade já. Primeiro ano de faculdade, análise sintática. Aí ela começou a entregar, as notas eram assim, em 20, 2, 4, 8. Falei, será que todo mundo aí? E a minha nunca vinha. E ela foi entregando prova, e a minha nada. Falei, zerei esse raio dessa prova. Poxa, eu achei que eu sabia aquela matéria. E eu numa agonia, já não cabia na carteira de tanta agonia, minha prova não chegava. A turma era muito grande, até que ela entregava todas. Ninguém tinha coragem de pedir ela para ajudar a entregar a prova também, não, porque ela era muito dura. Resultado, a minha foi a última prova a ser entregue. Aí, quando faltavam duas para entregar, inclusive a minha, ela falou, olha, aconteceu alguma coisa errada nessa sala. Porque quando eu perguntava para vocês se vocês tinham dúvida, vocês ficavam calados. Mais ou menos como acontece no ensino remoto. Às vezes eu pergunto e vocês ficam calados. E eu não sei se entendeu. Era mais ou menos o que acontecia com ela. E vocês não falaram nada. Não colocaram as dúvidas de vocês. Então, passei adiante. Agora, nessa prova, dois alunos, só duas alunas, melhor dizendo, tiraram total. O resto da turma perdeu média. Então, o que está acontecendo aqui? Onde que eu falhei? Ela comentou. Aí, ela vai e me entrega a minha prova. Ela tinha me dado o total, mas ela falou assim, você errou uma bobagem aí, mas eu te dei o total, porque eu vi que você realmente sabia a matéria. Eu olhava para minha prova, olhava para ela, não estava acreditando que eu tinha fechado a prova com o bicho papão da faculdade. Aí, eu falei, não pode ser. Não tem condições. Aí ela falou, como a sua, né? A outra tinha tirado média, a outra menina. E eu tinha tirado o total. Aí ela falou, olha, a partir de hoje, você é minha monitora nessa sala. Daqui para lá, eu ensino. Daqui para cá, você ensina. Então, ela me nomeou, de alguma forma, eu tinha que ensinar análise sintática para metade da minha sala. E aí, o meu amigo que era ligado à música, que eu já tirava as dúvidas antes da aula um pouquinho, falou, agora nós vamos estudar só junto. Porque com você falando eu entendo, com ela falando eu não entendo nada. Eu fico sem saber, tô boiando. E fez com que eu aprendesse para nunca mais esquecer. Porque se a gente quer aprender, gente, leiam. Se você quer aprender um pouquinho mais, até comentei isso com o avançado, que eu sempre faço as minhas anotações. À medida que vocês vão falando, igual comentado comigo na outra aula, fala de novo do ponto e vírgula. Eu tenho que escrever, porque se eu não escrever, eu não vou lembrar. Aí, a hora que eu abro a apresentação de vocês aqui, eu falo, nossa, eles tinham me pedido para falar de ponto e vírgula e não está aqui. Entendeu? Então, eu preciso de escrever para poder me organizar. Senão, a mente da gente não dá conta. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita informação, principalmente no ensino remoto, né? A gente se distrai com uma facilidade maior. E eu acredito que isso para vocês também tenha acontecido. Resultado. Eu comentei com eles que eu estou sempre fazendo esses pontos de apoio, essas anotações, porque me ajudam a fazer essa ponte. E, ao mesmo tempo, a trabalhar essa resiliência em mim. Então, eu acho importante que vocês percebam essa resiliência em vocês, que vocês percebam que esse sol está dentro de vocês e que precisa ser acessado. Antes da gente falar dos sinais de pontuação propriamente dito, eu vou soltar a Ana Beatriz Barbosa Silva. Se vocês não estiverem ouvindo, tem uma música alta no início, depois a fala dela não é muito alta. Presta bem atenção na metáfora que ela vai usar para resiliência. Observe a ponte que ela faz com química, com a física, que são áreas
que, embora não sejam ligadas diretamente à linguagem, a linguagem é uma ponte muito importante para eu entender qualquer um desses conceitos, qualquer um desses elementos, né, das outras áreas de conhecimento. Todas elas, em especial essas duas que eu estava falando aqui. Estão ouvindo? Sim. Beleza. Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema resiliência. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo, adoro esse tema. Eu também. Adoro. Eu fico encantado. Adoro. O que a gente pode definir como resiliência? Na realidade, se a gente for fazer uma definição bem oficial, resiliência é uma característica física de corpos que, quando submetido a estresse, eles recuperam uma força maior do que tinham antes. Então, por exemplo, é o elástico. Todo mundo aqui já pegou um elástico, apertou e soltou, e doeu do outro lado. A mola também. Se você pegar a mola, você acumula mais energia conforme você comprime, ou seja, quando você faz o estresse, e quando solta, ela solta com muito mais força. Se a gente traz esse conceito para o comportamento humano, a gente está falando exatamente assim. É como se você, ao sofrer, ao passar por experiências difíceis, você conseguir... Opa, espera um pouquinho, gente. Apertei sem querer aqui, tirei da tela. Resiliência. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo, adoro esse tema. Eu também. Adoro. Eu fico encantado. Adoro. O que a gente pode definir como resiliência? Na realidade, se a gente for fazer uma definição bem oficial, resiliência é uma característica física de corpos que, quando submetido a estresse, eles recuperam uma força maior do que tinham antes. Então, por exemplo, é o elástico. Todo mundo aqui já pegou um elástico, apertou e soltou, e doeu do outro lado. A mola também. Se você pegar a mola, você acumula mais energia conforme você comprime, ou seja, quando você faz o estresse, e quando solta, ela solta com muito mais força. Se a gente traz esse conceito para o comportamento humano, a gente está falando exatamente assim. É como se você, ao sofrer, ao passar por experiências difíceis, você conseguisse aprender e pudesse retomar a tua vida melhor do que antes. Tem uma frase Você do... não se prende naquela dor. Você, na verdade, Não, você transcende aquela dor. Você transcende através dela. Tem uma frase do Nietzsche que é: o que não me mata, me fortalece. Me fortalece. Que é exatamente isso. Então, resiliência no comportamento humano é isso. É quando a gente faz do sofrimento um aprendizado, e esse aprendizado me faz melhor, me faz mais forte e me leva para frente na vida. Eu acho um conceito muito bonito. Muito bacana. E existem também algumas pessoas que eu percebo assim, na nossa profissão, que a gente pode dizer como uma resiliência. São pessoas que dizem que produzem muito mais em momentos de dificuldade. Né? Por exemplo, eu tive um escritor um tempo atrás e ele falava: minhas melhores produções foram nos momentos que eu mais tive dor. Eu acho que tem uma coisa, não sei se dor, mas pelo menos é o desafio. Eu acho que a resiliência tem essa coisa de você poder ser testado, né? Quando eu falo assim da mola, você é testado o teu limite. E tem personalidades, por exemplo, o hiperativo é assim, o hiperativo mental, que sob pressão ele produz melhor. Tem algumas personalidades sob pressão se produz mesmo. Por quê? Ou os muito emotivos. Porque sob pressão você aumenta a descarga de adrenalina, você aumenta a descarga de noradrenalina e às vezes dopamina. Porque são 3 moléculas que elas são as aminas, né? Catecolaminas. Elas têm moléculas parecidas e elas tornam o cérebro mais atento, mais desperto. Por exemplo, eu quando comecei a fazer palestra, há muito tempo atrás, eu era muito tímida. Então, eu me lembro que dava uma taquicardia, uma sudorese. E durante muito tempo eu fui trabalhando isso e hoje em dia é muito difícil acontecer. E eu sinto vontade. Então, tem às vezes, por exemplo, eu fiz uma palestra há pouco tempo para 1.500 pessoas em Fortaleza. E quando eu estava já para entrar
Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, você já nem sente mais nada. Eu falei assim, não, eu ainda sinto. E quando eu não sinto, eu olho a plateia antes para dar uma coisa assim, da responsabilidade que é fazer aquilo. Que as pessoas estão ali para ouvir alguma coisa que vale a pena. Então, aquilo dá uma tensionada e libera uma adrenalina que eu acho que me torna mais responsável, Eu mais digo que atenta. se você não tiver, né, e se eu não tiver, não sentir mais isso, não vai ter mais graça. Porque eu acho que é igual um cantor. Acho que se ele perder um pouco disso, perde a essência ali. E eu acho que é isso. Se você sentiu que está muito tranquilo, você tem que olhar ali justamente para você Não, que eu resgatar acho que é isso. reacender essa responsabilidade que a gente tem, né? Porque hoje eu vejo as pessoas falando muito hoje, todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fazer tudo o que quer. Não é assim, nós temos responsabilidade com as pessoas próximas, com as pessoas que vinculam e de alguma maneira se valem do nosso trabalho. Então eu acho que do Nossa momento que imagem. você não está nem aí, eu vejo gente falar, não estou nem aí, eu vou lá, faço, que pena. Porque está perdendo essa coisa do respeito pelo outro, do compromisso, do propósito que a gente tem na vida. Né? Então, eu acho, não vejo isso com tanta qualidade. Eu tenho uma amiga que é atriz e que já é uma grande atriz, que você acha que não vai sentir nada, toda véspera de começar um trabalho, ela me liga, tipo assim, Aninha, reza por mim, eu estou sentindo que eu não vou conseguir. E sempre brilhante, né? Mas eu acho isso lindo. É como se o frescor daquela ela ainda encara a Eu acho que eu sei profissão, quem é. Ela ela é encara a cantadora. profissão de uma maneira tão respeitosa que Com ela tanto ainda tempo, tá? é uma criança na hora de um desafio. Então, eu admiro muito. E essas pessoas que têm essa responsabilidade com os outros são as mais resilientes. São as pessoas que se refazem a partir das dores, do sofrimento e encaram sempre a sua missão, suas tarefas com muita E responsabilidade. você acha que existem pessoas que podem não ter essa resiliência? A gente até há pouco tempo falou sobre vitimismo. Pessoas vitimistas jamais vão ter resiliência. Eu acho que as pessoas, aquela pessoa que se faz, que incorpora, veste o papel de vítima, acho que ela tem pavor da resiliência. Porque a resiliência é você sofrer, transformar sofrimento em ação e ser uma pessoa melhor. Se a pessoa que vive naquele perfil de vítima tem pavor de entrar em ação, né, sair da zona de conforto, resiliência é como se fosse assim, como se fosse quase um palavrão para essas pessoas, porque a resiliência é mais do que você suportar o sofrimento, é você suportar, aprender com ele e caminhar para frente. As pessoas que nos acompanham, né, eu já falei aqui, eu já fiz uma transição de profissões, né? E sou muito feliz também, graças a Deus. E tudo que eu estudo hoje é mais para crescer mais ainda. Mas toda transição na minha vida ou de mudança, onde as pessoas pensam, nossa, ele vai cair, vai começar, são os momentos que eu mais cresço, né? Eu estou em fase de mudanças agora e eu me sinto assim, que vem uma força muito maior dentro de mim, uma vontade maior Isso ainda. é a essência da resiliência, né? Mas eu digo uma coisa, para ser resiliente tem que ter humildade. Porque a humildade tem que ter humildade, tem que ter fé e tem que ter esperança. A humildade é que dá para a gente aquela coisa assim, eu estou sofrendo, mas isso vai passar. É a fé, isso vai passar, eu vou transcender. Ou também, se eu não tiver que transcender, é essa história que eu tenho. Não faz você se revoltar, não faz você nada disso. Você aceita o que a vida te traz e você faz o O melhor. melhor daquilo. Exatamente. Você transforma limão em limonada e distribui essa limonada para todo mundo, porque não adianta só você tomar Se eu limonada. sei fazer isso, eu vou lá e vou fazer aquilo muito bem feito de novo, porque vai dar certo. Exatamente, porque vai dar certo. Exatamente. Você falou disso agora há pouco tempo. Ah, sim, quando eu fui comentar a personalidade da Maria da Paz, Exatamente. né? Eu Então, acho que é assim, típico para falar de uma resiliência. exatamente. E pessoas resilientes são pessoas muito boas de você estar perto, porque elas te dão uma Tá sempre com um força. sorriso, né? Estão sempre com sorriso, elas estão sempre tipo assim, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia.
E eu acredito mesmo nisso. E o dia que não tiver que ser, é porque acabou a nossa missão. Mas, assim, a gente tem que viver com essa força. De que entre um dia e o outro tem uma noite que tudo pode acontecer, tudo pode melhorar e tudo vai ser como tem que ser. E eu ainda assim serei melhor. E eu tenho certeza que cada dia mais a gente vai ter esse friozinho, essa vontade De acertar. Acertar De acertar. e fazer o melhor. E ser melhor. Muito obrigado. Bom, como vocês observaram, a Ana Beatriz ela vai trazer alguns conceitos sobre essa questão da resiliência. E eu queria que vocês me respondessem uma pergunta. Para vocês, resiliência é uma palavra agradável ou é um palavrão, como ela disse em um determinado momento da fala? O que vocês me dizem? Hein, gente? Uai, calma aí, qual foi a pergunta mesmo? Se é um palavrão ou se é Resiliência uma para palavra? vocês é uma palavra agradável ou é um palavrão? Ser agradável não significa que é fácil. E ela não é, né? Uhum. Ah, então eu acho que é uma palavra agradável, só que realmente não é muito fácil, não. Ela te incomoda também. Porque eu acho que a resiliência, ela incomoda a gente, tá, gente? Não tem que ser uma palavra assim, tipo assim, eu tô pronto. A gente não se sente pronto para ser resiliente, mas a gente acaba sendo, né? Então tem alguns que colocaram aqui no bate-papo para mim, que vê a palavra como agradável. Ela diz que para ser resiliente, a gente precisa ter 3 coisas: fé, humildade e esperança. Vocês têm esses 3 elementos nesse momento? Conseguem sentir dentro de vocês esses 3 elementos? Porque é dentro. É lá que o sol precisa estar pronto para brotar, nascer, resplandecer e transformar. Vocês conseguem sentir esses 3 elementos dentro de vocês? O que vocês me dizem? Fala um pouquinho, gente. Eu gosto de ouvir. Neide, Diga. é fé, esperança e Humildade. humildade. Eu acho que, tipo, em meio disso tudo que a gente tá passando, tem dia que eu consigo sentir muito isso. Mas tem dia que eu fico super desanimada e, tipo, só consigo pensar no pior. Então, acho que depende muito. Com certeza. Esse momento que a gente está vivendo é o que ela disse mesmo. Vai ter dias que vocês vão acordar desmotivados, mas não se entreguem. Ser resiliente é não se entregar diante do momento conturbado, doloroso, sofrido. É dizer, peraí, eu não tô bem não, mas eu vou mudar isso. Amanhã é outro dia, isso tudo vai passar, o sol vai brilhar lá fora e vai brilhar aqui dentro de novo, e eu vou poder transformar isso que está me incomodando agora em algo melhor. É isso que é ser resiliente. Então, eu espero que todos vocês, principalmente nesse fim de semana, por isso que eu escolhi falar disso. Mas você está tomando muito tempo da aula, não tem problema. Eu acho que é muito importante a gente fazer pequenas pausas, refletir sobre essas nossas capacidades, sobre as nossas percepções do que está acontecendo nesse momento, no Brasil, no mundo, né, na nossa cidade, dentro da nossa casa e dentro de nós. Literalmente, nós estamos vivendo no ponto máximo. Eu falei com o avançado agora há pouco, nós estamos com todas as nossas emoções muito à flor da pele. O estar muito à flor da pele faz com que a gente viva exatamente isso que você disse. Tem dia que eu consigo sentir isso muito forte em mim. Tem dia que não. Como diz o Clóvis de Barros Filho, a gente se é pequena. A gente acha que a gente não vai dar conta. Só que a gente é mais forte do que a gente supera, do que a gente pensa, e a gente pode superar isso. E se a gente consegue transmutar essa dor, transformar, a nossa capacidade de resiliência vai ficar perceptível. Ou seja, não é simplesmente ter a minha capacidade de voltar ao meu ponto de origem, mas é de transformar isso que está aqui, dolorido, sofrível, né? Me martirizando, me incomodando, me fazendo chorar, me fazendo sofrer diante do momento,
em algo que vai me deixar feliz para frente, ou pelo menos mais forte. É aquela velha coisa que a gente precisa aprender a lidar com a dor para se tornar maduro o suficiente para lidar com as responsabilidades. Pensando nessa palavra resiliência, eu fiquei separando material para vocês depois da fala de quarta-feira. Quarta-feira nós tivemos um encontro com o Yannis, uma live com ele. Ele disse que está se preparando para fazer uma live com vocês. Aí eu brinquei com ele, não tem vergonha de parecer humano para os meninos não, porque ele engasgou na nossa live, sabe? E a gente também ficou engasgado do lado de cá, porque tudo que a gente queria estar era todo mundo junto, misturado, né? Como eu acho que vocês também queriam. Não tem como não querer, né? E ele falou que dói muito nele andar para aqueles corredores todos e não ter vocês ali. E que isso para ele está sendo um martírio. Que ele está com muita coisa para dar conta, com cobrança do Ministério Público, cobrança da vigilância sanitária, adaptações na escola para poder passar pela volta, mas que tudo isso só tem sentido, né, a partir do momento em que tem vocês ali. Então, que é importante a gente ser resiliente nesse momento, descobrir a nossa força interior, descobrir as nossas capacidades, nos reinventarmos em todos os processos, em todos os âmbitos, porque é um momento em que a vida precisa ser colocada no ponto máximo, a vida primeiro, depois as outras coisas, mas é fazer a vida também ter sentido. E para fazer a vida ter sentido, a gente tem que parar para refletir, a gente tem que parar para pensar, tem que falar do conteúdo, é óbvio, porque também é necessário a gente fazer progressões quanto a isso, mas não pode ser um conteúdo vazio de sentido. A gente precisa de dar valor e sentido a isso. Lembrar que valor não é preço, né? Porque quando eu atribuo preço, eu compro. Mas quando eu atribuo valor, eu não compro, não. Aquilo que tem valor é conquistado. Então, conquistar novas perspectivas não é fácil, né? Abrir o nosso olhar para o novo não é fácil. Então, ele falou uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele falou que o aluno do integral, desde que entra ali, eu concordo, ele é um aluno que vai sendo instigado dia a dia a ser protagonista da própria vida, a sair da zona de conforto. A Ana Beatriz Barbosa Silva falou aqui sobre a importância de sair da zona de conforto para quem é resiliente. Então, eu acho que o integral instiga vocês desde o momento que vocês entram ali com perspectiva de estar inserido num processo educacional que tem um formato completamente diferente dos outros lugares, a serem resilientes, né? Vocês, às vezes, estão preparados para uma aula comum de português. Aí o professor de português entra lá e faz uma aula que não tem nada a ver com português, mas que também usa a língua portuguesa, com outro foco, porque é projeto. Aí, de repente, vocês têm que dar aula, porque vocês estão no Integral Discute. De repente, vocês estão diante do fórum. Por quê? Porque vocês estão ali inseridos dentro de outro tipo de perspectiva. Isso é ser resiliente, né? Então, quando a gente sente aquele frio na barriga porque vai começar uma apresentação de um trabalho, é importante. Tem a ver com a nossa responsabilidade diante do outro. E nós estamos vivendo um momento que é muito importante da gente pensar nas 3 ecologias e colocá-las em práticas. É o cuidado comigo mesma, o cuidado com o outro e o cuidado com o meio. Então, é necessário a gente repensar isso. Esse momento em que todo mundo está vivendo isolado, está tendo que se adequar ao ensino remoto, está tendo que se adequar ao home office, né? Eu acho que o que ele falou lá é muito importante. Por exemplo, os nossos alunos, com certeza, estão preparados para dizer para os pais: pai, mãe, pode ir trabalhar, eu vou ficar em casa sozinho, vou fazer o que eu preciso fazer. Eu estou preparado para isso. Porque o próprio tipo de ensino, né, que vocês estão inseridos faz isso com vocês. E tem gente que vai ter dificuldade? É claro, nós não somos iguais. Tem dia que vai ser mais difícil? É óbvio. Mas vocês são capazes. Então, que vocês possam ser sempre resilientes e transformar tudo isso que está incomodando a partir, né, desse ponto de incômodo em algo melhor. Em uma pessoa melhor, que sofreu, que sentiu, sim, mas que está vivendo, certo? Daqui a muitos anos, quando vocês forem perguntados sobre essa história que vai ficar registrada, né, literalmente na história das nossas vidas e na história do mundo, né, o que foi o ano de 2020, que foi um ano difícil, cheio de complicadores, mas que exigiu de gente uma capacidade de se reinventar, uma capacidade de resiliência fora do comum. E que ele contribuiu, sem dúvida nenhuma, para a gente se tornar uma pessoa melhor e que reavalia a si mesmo como ponto de mudança
em todos os âmbitos que estiverem inseridos. Por que isso é tão importante? Porque o mercado de trabalho, no qual vocês vão estar como protagonistas, certo? É o mercado de trabalho que está sendo inventado agora. E que, com certeza, a primeira coisa e a mais importante que vocês vão precisar é ter resiliência. Não existe aí nenhum profissional no mercado atual, diante desse home office, diante do ensino remoto, que não precisa ser resiliente. Que dirá para frente? Eu acredito que isso veio para ficar e para transformar a nossa vida. E que a gente possa olhar para essa transformação de maneira resiliente, mostrando que há coisas que podem ser aprimoradas, sim, e podem ser melhoradas, porque nós somos parte dessa resiliência, certo? Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu joguei na tela aqui o ponto e vírgula. Vocês não precisem se preocupar, ela ficou falando essa parte toda e não entrou no conteúdo. Não precisamos ter pressa, nós estamos dentro do programado, gente. Então, eu quero sempre que vocês sentam. Eu posso fazer pergunta, eu posso tirar dúvida, eu não estou entendendo isso, o que eu posso falar. Hoje o meu conflito é aqui dentro. Pode fazer pergunta, se eu não souber a resposta, a gente busca junto, porque a gente não sabe tudo. E a gente precisa de se ver como esse aprendiz. Como ela colocou lá, né? Ter humildade para enxergar isso em nós, enxergar que a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode melhorar. Isso é o primeiro ponto. Né? Ter fé, independente da crença religiosa. Ter fé, ter esperança. A fé e a esperança, para mim, sempre vão caminhar de mãos dadas. Eu acho que quando a gente tem fé, a gente tem esperança. Porque a gente sabe que alguma coisa vai existir depois disso, né? Vai ser mudado, vai ser melhorado. Alguém quer acrescentar alguma coisa antes de eu passar por esse ponto aqui para a gente lembrar? Falar da reticência, que é o último sinal de pontuação, e partirmos para as questões da página 316. E aí, gente? Acho que pode passar, né? Pode? Beleza. Bom, que essa resiliência faça vocês se sentirem terem um fim de semana muito especial, beleza? Ponto e vírgula. Houve um pedido de uma aluna na nossa última aula que eu retomasse o ponto e vírgula que ainda não tinha ficado claro. E realmente eu acho que esse é um dos sinais de pontuação que a maior parte dos alunos do ensino médio todo, tá, gente? Inclusive lá no terceiro ano, tem muita dificuldade de usar. Porque você fica na dúvida, eu posso usar? Quando que eu sou obrigada a usar? Porque tem situações em que a gente vai se ver obrigada a usar o ponto e vírgula. E quando eu posso usar isso como uma questão facultativa. Na maior parte das situações, o ponto e vírgula ele é facultativo. Por ele ser facultativo, é que a gente acaba não usando, certo? Ou adiando, usando outros sinais, quebrando a frase, fazendo 2 períodos simples, né? Em vez de fazer um período composto com alguma construção mais elaborada. Então, eu preciso ter domínio disso, porque isso reflete o meu domínio da estrutura linguística. Quando que eu emprego? Então, eu vou retomar esses pontinhos e, se precisar, eu busco outros elementos para a gente poder falar do ponto e vírgula num outro momento. Antes das orações, diga. Você está compartilhando a tela? Não está compartilhando para vocês, não? Não. Será que o Teams tirou isso? Aí ele me tirou, gente. Quando eu volto para a tela aqui e falo, não foi possível compartilhar a tela. Ele faz isso às vezes. E aí você clica, ele leva 2 anos para poder pensar. Deixa eu jogar aqui, porque quando vocês veem meus exemplos. Não precisa mais do áudio, porque a Ana Beatriz já falou. Agora vocês estão vendo? Espera, eu tô pegando. Agora sim. Tá vendo como é que ele é leso? Ele demora demais, tadinho. Mas tá bom, né? A gente vai ajustando. Bom, olhem lá o que ele tá falando no primeiro pontinho. Antes das orações sindéticas, adversativas e conclusivas. Por que não colocou todas as sindéticas? Então, por que eu posso usar ponto e vírgula? O que eu devo usar nessas 2 em especial? Numa situação específica. Olha o que está aqui no restante. Quando apresenta a conjunção deslocada. Então, se eu deslocar minha conjunção, mas, no entanto, entretanto, que é adversativa, eu vou ter que usar ponto e vírgula. Se eu deslocar a minha conjunção conclusiva, isso aqui, ó, os alunos no terceiro ano fazem muito. Pega o portanto e coloca no outro papel da frase. Se eu fizer isso, eu sou obrigada a usar o ponto e vírgula. Então, observem lá. Os alunos pretendiam montar um pequeno laboratório de ciências.
O dinheiro arrecadado, entretanto, não foi o suficiente. Por que aqui ele usou um ponto e vírgula, né? Porque ele pegou o entretanto e isolou no meio da frase. Imagine como que ficaria esquisito se ele só usasse uma vírgula aqui. Eu teria dificuldade de perceber que esse entretanto faz parte, na verdade, do encaixe entre uma oração e outra que deveria estar aqui. Eu desloquei. Por que eu desloco? Por uma questão estilística. O que é isso? O estilo da construção fica diferente. E tem uma questão enfática também. Eu pretendo puxar o significado para aquilo que vem antes. Então, eu estou destacando essa questão do dinheiro arrecadado, que está vindo antes da minha conjunção. Beleza? Tem um papel significativo, um papel semântico no recurso da pontuação. Por isso que eu preciso ter esse domínio. Se eu estiver interpretando o texto, isso me ajuda a verificar que sentido ele quis dar ali, certo? Você já recebeu 2 convites. Deve, portanto, comparecer à cerimônia. Beleza. Observe que esse portanto foi deslocado para depois do verbo. Então, ficaria muito estranho se eu colocasse uma vírgula só depois da palavra convites. Por isso que o ponto e vírgula ali, ele é obrigatório. Então, para quem ficou com dúvida aí, lembrar que o ponto e vírgula, quando tiver algumas conjunções coordenativas deslocadas, ele se faz obrigatório. A gente usa pouco deslocamento da oração, tá? Até o 3º ano, quase vocês não usam. Então, quando a gente não usa a conjunção deslocada, automaticamente a pontuação também fica de lado. Não é necessária, certo? Para separar orações, porque o ponto e vírgula ele tem valor de uma pausa um pouquinho mais longa que a vírgula. Então, saber disso me ajuda a fazer o uso correto. Eu também devo usar ponto e vírgula para separar orações, desde que a segunda contenha zeugma. Eu lembrei de falar com vocês que zeugma é um tipo específico de elipse. O que é isso? Um termo ou um pedaço da oração vai ser suprimido, vai ficar escondido. E, normalmente, é subentendido. O que é isso? Eu consigo entender qual é o termo que está ali na minha leitura. Vocês anseiam pela violência, nós pela paz. É a mesma coisa de dizer assim, ó. Vocês anseiam pela violência, nós ansiamos pela paz. O mesmo verbo, né, sendo utilizado duplamente. Então, para evitar repetição, foi utilizada a vírgula. E para que a minha frase fique mais clara, porque senão ficaria muito esquisito, ficaria parecendo que esse nós aqui é um vocativo, né, ou um aposto, eu uso ponto e vírgula. Bom, para separar itens dos enunciados enumerativos, essa é a mais comum. Sempre que eu vou fazer, por exemplo, em formato de esquemas, ou eu vou construir o texto, esse ponto e vírgula aqui, ó, de vez em quando eu corrijo o texto por EANES, né? Tem um documento que ele mandou para o Ministério Público, aí ele me mandou e me ligou. Aí falou, por que você trocou a vírgula lá pelo ponto e vírgula? Eu falei, porque fica mais claro na sua enumeração, já que você está fazendo, elencando itens que são longos e que possuem vírgula, como aqui. Então, fica mais claro. Aí falou, beleza, não sabia. Então, são coisas que a gente vai acrescentando e vai aprimorando. O ponto e vírgula, ao meu ver, tá? Principalmente para quem ainda estava com dúvida, é um elemento de pontuação que me ajuda a mostrar e, ao mesmo tempo, a aprimorar a minha construção linguística, tá? Bom, eu vou falar rapidinho da reticência, porque nossa aula está no finalzinho, né? Eu tenho só um minutinho, mas é só essa tela, então é rápido. Indicam interrupção da frase feita com a finalidade de sugerir dúvida, hesitação e surpresa. Prolongamento de frase e na interrupção do pensamento ou sugestão para que o leitor complete o raciocínio. Reticência. Usem e abusem da reticência em textos poéticos e não façam uso dela em texto dissertativo, argumentativo, estilo Enem. Então, em redações que vocês vão ter que fazer no estilo do Enem, a reticência não é bem-vinda. Por quê? Porque dá a ideia de que você tem dúvida, de que você está hesitando ou de que você não completou totalmente o seu raciocínio, tá? Por isso que nessas 3 colocações que estão feitas aqui na tela, não quero ir à casa dela porque, olha a repetição, tá vendo? Porque não quero vê-la tão cedo. Qualquer dia desses, embarco para a China. Naquele jardim havia de tudo. Dálias, rosas, crisântemos, violetas. Então, havia outras flores que não foram mencionadas aqui. Depois de tantos anos, finalmente nos encontramos e será o que era, né? Que viria ali. Então, eu acredito que nessas colocações, a reticência ficaria interessante. Então, no texto citativo, não use. Destacar uma palavra ou uma expressão, aquela que nós temos da repetição fica clara. Aqui também. Supressão de trechos
em textos. Aí nós vamos lembrar que a reticência aparece dentro do colchete ou do parêntese. Quando isso aparecer no texto de vocês, como nesse contexto aqui, é porque parte desse texto foi suprimida. Beleza? Terminamos os sinais de pontuação. Segunda-feira vocês têm aula comigo, acho que 9h15, se eu não estiver enganado no meu horário de aula, e eu continuo com as nossas questões, certo? Sejam resilientes na vida de vocês, que vocês possam aprimorar essa resiliência ao longo da vida toda, tá? Que o fim de semana seja bom, suave, vamos dizer assim, e cheio de coisas agradáveis para vocês. Valeu pela participação de vocês, boas aulas e um bom final de semana a todos. Tchau, Neide. Tchau, Obrigado. Neide. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada a vocês. Tchau, Neide. Obrigada. Obrigada, Neide.